E aí a gente estava ali sentadinho e os cavalos vieram correndo assim. Eram 4 cavalos, né? Porque são vários pastos e todos eles manifestam de alguma forma. Mas assim, o assunto ali que tem que ser abordado, né? Hoje eu já sei que tem, por exemplo, tem um pasto que sempre que tem violência, o assunto violência, é ali que... Dali que vem. Dali que vem. Então hoje eu já identifico algumas coisas assim que eles mostram. Mas foi muito curioso porque nesse dia foi uma coisa completamente diferente, assim. E eles vieram correndo, assim, e eu olhei aquela cena e falei, que engraçado. Porque eles correram e eles foram na água. E eles pegavam a água, sugavam e jogavam para cima, e jogavam no outro, e mexia assim na água, e o outro, e eles ali brincando, e eu fiquei olhando, falei, cara, parece criança na piscina. Aí eu virei para ela e falei assim, você tinha piscina na sua casa quando você era criança? Ela falou, não tinha. Quando ela falou não tinha, no outro pasto veio uma égua correndo brava, batendo as patas assim, e olhando os outros cavalos brincando. E ela ficou ali olhando. Aí ela falou assim, na minha casa não tinha, mas na casa dos meus vizinhos tinha. E a minha mãe nunca deixava eu brincar. Eles sempre me chamavam para ir na piscina e eu nunca podia. Então ela teve uma criança ali ferida, que ficava na janela olhando os vizinhos brincando na piscina, e ela não tinha piscina na casa dela, não podia brincar. Então isso formou um certo trauma, né? Tinha uma ferida ali, e que a gente precisou ir ali e libertar ela daquilo, né? Sobre aquelas sementes que você mencionou que exatamente. Foi colocada lá na infância dela, exatamente. Só que só agora ela foi entender que aquela árvore, ou seja, aquele problemão que se tornou, ela já tinha esquecido até da origem, né? Exato. E o retiro chama Origens do Campo. Caramba. Então, a gente entra no campo da pessoa, esse campo morfogenético, onde essas histórias estão ali guardadas. Os cavalos, de certa forma, eles manifestam isso, e é só vivendo para entender. E ao manifestar, a gente entra ali, eu entro como uma facilitadora para que a gente arranque essa raiz, e aí que os sintomas que a pessoa muitas vezes traz na vida, eles desaparecem. Então, às vezes a pessoa ela percebe que ela estava repetindo um padrão que a avó dela, de uma história da avó dela, que passou para a mãe, porque as histórias elas vão passando um medo. Que às vezes, por exemplo, a minha avó tinha medo de sapo, minha mãe, e eu tenho medo de sapo. Eu não tenho medo de cobra, não tenho medo de onça, mas eu tenho medo de sapo. Então, são medos que vão passando de geração em geração. Medos, gostos, coisas que a gente... vão ficando essas informações. E aí você vai ali... Então, o Origens do Campo, ele é uma oportunidade da gente entrar no jardim e, sabe, eu sou só a jardineira ali que tenho as ferramentas certas para a gente poder fazer essa poda, assim, e é impressionante, não só o que acontece ali, porque você fala, é uma coisa assim que, se você entra com abertura, obviamente, né, mas até eu que estava fechada, tive ali uma constelação maravilhosa. Também vejo, às vezes, a pessoa fechada viver uma coisa ali muito profunda, mas quanto mais aberto, melhor. Acho que quanto mais aberto a gente entra ali, melhor. E então hoje eu ajudo as pessoas não só no campo profissional, né, a elas se relacionarem melhor com essa história de gerir pessoas, que é a coisa mais difícil que a gente pode fazer, né? Mas eu falo sempre, tem uma frase, né, que ela eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas tem uma frase que fala o seguinte, né, ninguém comanda uma cavalaria sem ter montado o seu próprio cavalo, né? Então, por isso que eu acho que são coisas que andam muito paralelas, né? O autoconhecimento, ele é muito abrangente, existem várias ferramentas maravilhosas. A ferramenta que eu uso são os cavalos. Sinceramente, assim, para mim é a melhor ferramenta, porque você tem ali um termômetro vivo, né? Eu falo que você pode mentir até para você, mas pro cavalo
Não tem como. Não tem como. Então, hoje eu ajudo, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, as pessoas a encontrarem melhores formas de se viver, né, e se desenvolver. Genial, assim, as histórias que você contou, quem não se arrepiou aqui não tá vivo, tá? Muito, muito absurdo, de verdade, assim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre as constelações, a sua explicação foi perfeita. Mas foi muito superficial, né? Também, não, assim. Mas é porque não era o nosso assunto. Total, mas ao mesmo tempo, quando você fala que é algo que é difícil de explicar falando, é porque quando envolve essa parte mais de uma conexão mais profunda, não dá para explicar. Eu até menciono, eu vou até parar de mencionar isso aqui, porque tá se tornando repetitivo e eu não quero ficar me lembrando. Mas quando a gente fala de energia, é algo que não dá para explicar também. Não dá para explicar. E teve um episódio específico aqui, que eu já mencionei umas 3 vezes, que, cara, teve um convidado que quando tava andando dali até aqui, já começou a pesar o clima aqui dentro de tal forma que eu e o Lucas olhavam um pro outro e falavam, o que tá acontecendo aqui, cara? A gente se falava no olhar de tão pesado que tava. Então, assim, isso, quando você mexe com energia, quando você mexe com conexão, é algo tão forte que não dá pra explicar com palavras. Eu posso falar o quanto estava pesado aqui, mas só vai saber quem vivenciou, sabe? Então, toda essa parte que você, de certa forma mística, né, que envolve a energia, que envolve uma conexão, que envolve ancestralidade, é algo que não vai ter como. Você pode ficar 2 horas aqui tentando explicar, mas enquanto alguém não tiver a vivência e entender aquilo na pele, ela não vai ter a dimensão real do que é. Então, da forma que você explicou para mim, ficou perfeito. Obrigado por compartilhar aí, que foi maravilhoso. Vamos ler as perguntas do pessoal, e o pessoal mandou bem hoje. Vamos começar pelos superchats, por gentileza? Eu vi que o Betão chegou. Inclusive, Betão, o Beto tem 2 cavalos lá na Mug Farm, não tem, ô Lucão? Acho que tá com 3 agora. Se o Beto não chegar amanhã e dar um abraço nos cavalos dele, eu sou maluco. Porque ele vai sair daqui, ele já ama, ele trata super bem, eu conheci eles pessoalmente. Lindos, lindos, lindos. Mas com certeza o Beto deve estar ouvindo aqui, deve estar com uma saudade, uma vontade de ir lá na fazenda abraçar os cavalos, que é coisa de maluco. Pô, absurdo esse episódio aqui. Muito obrigado novamente por você ter topado, por ter estado aqui, por ter aceitado a remarcação, porque infelizmente no dia o Lucas ficou doente, a gente teve que remarcar. Mas que bom que aconteceu, de verdade. Que bom que isso aqui tá acontecendo. Manda boa pra gente aí, Augustão. A Joyce Cristine perguntou: Natália, consegue explicar um pouco mais sobre a doma consciente? Boa. Bom, você explicou bastante aqui. Mas vamos entrar um pouquinho mais, né? Começa pelo nome, consciente. Olha que legal. O que é um ser consciente? É um ser presente. Então, o que é domar de forma consciente? É você estar presente ali com o cavalo. Porque, assim, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, mas tem coisas que a técnica ela não vai te entregar. Mas é ali a sua habilidade de lidar com o novo. Então, muitas vezes a gente pega um cavalo traumatizado ou alguma coisa assim, ele não vai falar para mim que ele está traumatizado e o que aconteceu. Mas se eu observar, eu posso entender mais ou menos de qual história ele está vindo, né? Então vem muito da observação, porque a consciência e a observação elas são irmãzinhas ali de mãos dadas, né? Então eu acredito que esse é o preceito da doma consciente. Você ter uma intenção clara do que você quer e, no final das contas, o que você quer? Você quer a parceria daquele colaborador, seja para a tua fazenda, seja para alguma atividade que você faça com o cavalo,
mas entrar com uma intenção muito definida, porque por mais que ele te traga respostas ali, muitas vezes coice ou qualquer coisa, assim, é você manter a sua firmeza daquilo que você quer. Eu já tive cavalo que chegou lá e me deu coice, não acertou, porque o redondel ele tem um tamanho exatamente para te dar uma segurança, né? Legal. E a gente usa o chicote também para crescer, né? Nunca para bater no cavalo, mas é para crescer o nosso tamanho, a nossa bolha, né? E ter ali essa comunicação. E esse cavalo hoje é um dos cavalos que eu mais uso e que a galera tipo, fica apaixonada, quer levar embora, né? E nem imaginam o quanto que ele era agressivo no início. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.